Começando aqui a nossa análise do livro Por que Fazemos o que Fazemos, do Mário Sérgio Cortella. E a primeira coisa que me chamou a atenção é como ele começa com aquela cena, sabe? A da segunda-feira de manhã. Sim, é quase universal, né? O despertador toca. Exato. E aí vem a pergunta que ele joga na nossa cara. O que a gente sente? É só cansaço que, sei lá, uma boa noite de sono resolve? Ou é algo mais profundo, um estresse que vem daquela sensação de não ter mais motivo para levantar, para começar tudo de novo? Pois é. E parece o ponto de partida perfeito para a gente começar a descompactar as ideias dele. Sem dúvida, porque essa pergunta já define o tom do livro inteiro. O Cortella não tá ali para dar tipo dicas de produtividade. Não, não mesmo. Ele tá nos convidando para uma investigação quase filosófica da nossa relação com o trabalho. Ele quer entender as nossas aflições vitais, como ele mesmo chama. Gostei disso. Aflições vitais. Não é sobre o que a gente faz das 9 às 6. Exato. Mas sobre o que isso faz com a gente, com a nossa identidade, com o nosso valor no mundo. A missão dele é fazer a gente parar de agir no automático. Então, o nosso objetivo aqui é justamente esse: mergulhar nessas ideias, conectar os pontos e tentar extrair os insights mais, potentes que o livro oferece. Usar o livro como um mapa, né? Isso, um mapa para explorar esse território tão complexo da vida profissional e entender o que nos move e, talvez mais importante, o que nos paralisa. Bom, para começar, vamos direto ao coração da questão, que é a busca por um propósito. Cortella insiste muito nisso. Muito. Mas o que ele realmente quer dizer com propósito? Não me parece ser algo grandioso, tipo salvar o mundo. A definição dele é bem mais pé no chão. Adiante. Ah, interessante. Então, o propósito para ele é ter uma direção clara, um alvo. É o oposto do que ele chama de vida banal, uma vida que simplesmente escorre pelo ralo. Viver no automático. Isso, de forma robótica, sem ter clareza do porquê das nossas ações. O que já nos leva para um conceito filosófico que ele resgata e que é fundamental para entender todo o resto: a alienação. Sim, total. Quando a gente ouve essa palavra, logo pensa em Marx nas fábricas do século XIX, né? Mas como essa ideia se manifesta hoje, num escritório, no trabalho remoto? A essência é a mesma. Ser alienado, como o Hegel e o Marx descreveram, é ser alheio a si mesmo. É tipo não se pertencer. Certo. No contexto do trabalho, é produzir algo sem entender o porquê, sem ver a conexão entre o seu esforço e o resultado final. É o programador que escreve uma linha de código, mas nunca vê o produto funcionando. Ou o analista que preenche planilhas que somem num relatório que ele nunca vai ler. Exatamente. Você vira uma ferramenta, uma peça numa engrenagem que não compreende. E isso gera um vazio, um desconforto imenso. E o antídoto para essa alienação, segundo o livro, é o reconhecimento. Mas, de novo, não é só reconhecimento no sentido de um elogio do chefe, né? Não é o bônus no fim do ano. É algo bem mais profundo. O que seria, então? É o reconhecer-se. É a necessidade de se ver naquilo que você faz. É aquele momento em que a sua subjetividade, suas ideias, seu esforço vira algo objetivo, concreto. Tipo o artesão que olha para a cadeira que acabou de fazer e pensa: Isso saiu de mim. Eu estou aqui, nesta obra. Cortella diz que sou o que eu faço. Quando você se reconhece na sua obra, você se realiza. Isso me lembrou dos exemplos que ele usa, que são muito bons. A febre dos livros de colorir para adultos e a explosão dos programas de culinária. Sim, ele argumenta que isso não é trivial. Não mesmo. Revela um desejo que está ali escondido de autoria da obra, de fazer algo com as próprias mãos, de não ser só um consumidor passivo de tudo. É a busca por essa experiência de criar algo do zero e poder dizer, fui eu que fiz. Totalmente. E a conexão que ele faz é fascinante. Ele liga a palavra saber a sabor. Ah, é verdade. Ambas vêm da mesma raiz latina, sapore. Pois é. A ideia é que ao experimentar o que fizemos, ao sentir o sabor da nossa obra, nós estamos, na verdade, nos experimentando, ganhando um saber sobre nós mesmos. É a prova de que não somos descartáveis. Isso nos leva a um ponto que causa muita angústia no dia a dia, que é a repetição. Muita gente reclama que o trabalho é uma rotina, mas o Cortella ele meio que vira esse conceito de ponta cabeça, né?
Ele diz que a rotina é positiva. Como assim? Ele faz uma distinção que é crucial: a diferença entre rotina e monotonia. Certo. A rotina é uma estrutura, é organização, e ela é libertadora porque nos dá segurança e eficiência. Pensa num piloto de avião ou numa equipe de cirurgia. A gente torce para que eles sigam a rotina à risca. O checklist, os procedimentos. Exato. A rotina bem feita libera a nossa mente para pensar em coisas mais complexas. O verdadeiro inimigo da nossa energia não é a rotina. O inimigo é a monotonia. E qual é a diferença exata, então? A monotonia é a morte da mente. É quando a repetição vira um automatismo sem atenção. É fazer algo no piloto automático, sem pensar, sem estar presente. É o que gera o tédio. O tédio, o enfado. A monotonia, diz Cortella, é a morte da motivação. Seja no relacionamento, seja no trabalho. E essa monotonia é o que aniquila a motivação, o que me leva a outra ideia central do livro, aquela frase. Aquela frase poderosa, né? Motivação é uma porta que só abre pelo lado de dentro. Essa mesma. Isso é um recado direto para a liderança, não é? A ideia de que você pode motivar sua equipe talvez seja um grande engano. Um engano fundamental. Um líder, um gestor, não motiva ninguém. O que ele pode fazer é criar estímulos. Estímulos. Isso, oferecer um bônus, um ambiente legal, um desafio. O estímulo vem de fora, mas a motivação é interna. São os motivos que levam alguém à ação. E uma pessoa pode receber todos os estímulos do mundo e continuar desmotivada. Se não encontrar as próprias razões para agir. Exato. E a diferença no resultado é brutal. Cortella diz que uma pessoa estimulada talvez cumpra a obrigação, mas uma pessoa motivada busca a excelência. A obrigação vira só o ponto de partida, né? Não o de chegada. Isso. É o garçom que não só anota o pedido, mas percebe que a sua água está no fim e já traz outra sem você pedir. Ele está engajado na excelência. O que levanta a pergunta: se a motivação é interna e tão poderosa, o que mais a destrói no trabalho? E a resposta dele é surpreendente para muita gente. Não é o salário baixo em primeiro lugar. É a ausência de reconhecimento. Bingo! A sensação de ser invisível, de ser só mais um. Quando o esforço extra, a dedicação, a busca pela excelência não são notados, a fonte da motivação começa a secar. E junto com isso, ele aponta outro fator que é devastador: a hipocrisia corporativa. Ah, essa é clássica. Aquela fratura entre o discurso e a prática, né? A empresa que tem na parede "as pessoas são nosso maior ativo", mas na primeira crise... Demite em massa sem critério nenhum. Pois é. Essa incoerência mina a confiança de uma forma quase irreparável. A energia que seria usada para o trabalho é gasta em cinismo, em autoproteção. Olha, essa conversa toda sobre propósito, sobre motivação... Faz muito sentido, né? Totalmente. E, falando nisso, se essa nossa análise aqui está fazendo sentido para quem nos ouve, vale a pena dar aquela curtida no conteúdo. Com certeza. E para quem quiser ir ainda mais fundo, o link para o livro completo, Por que Fazemos o que Fazemos, vai estar aqui na descrição. Ok, vamos conectar isso com outra ideia forte do livro, que é a ética do esforço. O Cortella parece dar um chega pra lá na cultura do faça apenas o que você ama. Ele diz que isso é uma fantasia. Sim, ele é bem direto nisso. Mas ao dizer isso, ele não corre o risco de soar como um defensor da cultura do grind, do trabalho exaustivo a qualquer custo? Olha, é uma pergunta excelente. E o livro navega nessa tensão. Eu não vejo como uma defesa do sofrimento, mas como uma dose de realismo, sabe? Explica melhor. O ponto dele não é que você deva fazer o que odeia, mas que para alcançar o resultado que você ama, o processo vai ter, inevitavelmente, tarefas que você não gosta. Ele dá o próprio exemplo, né? Exato. Ele ama dar aulas, mas não gosta de corrigir pilhas de provas. Só que a correção é parte indissociável de ser um bom professor. O exemplo do pianista Arthur Moreira Lima que ele cita é ainda mais forte. É fantástico. Quando um jovem diz, eu daria a vida para tocar como o senhor, ele responde na hora. Eu dei. Eu dei. Ou seja, não foi um dom mágico. Foram décadas de esforço diário, de prática repetitiva, de sacrifício. A mensagem é que o prazer da maestria é construído sobre uma base de esforço que nem sempre é prazerosa. Exatamente. E isso se choca com a nossa expectativa de gratificação instantânea, né?
Mas, por outro lado, ele elogia a recusa das novas gerações em aceitar um trabalho sem sentido. Ah, sim. Elas exigem saber o porquê. O desafio, então, é unir essa ética do esforço com a busca por propósito. E como isso se reflete na relação com a empresa? Porque a ideia de lealdade mudou completamente. Aquele contrato antigo de segurança em troca de dedicação para a vida toda acabou. Já era. Então, se o esforço é necessário, mas a empresa não garante mais o futuro, qual é a nova moeda de troca da lealdade? A nova moeda é o crescimento. A lealdade hoje é conquistada, não presumida. E ela é conquistada principalmente pela percepção de que a empresa investe no desenvolvimento do profissional. A ideia de que desenvolvimento gera envolvimento. Essa é a frase-chave. Gosto muito daquele conceito de ambiência pedagógica. A ideia de que o melhor ambiente de trabalho é aquele em que você aprende o tempo todo. A satisfação de chegar na sexta sabendo mais do que você sabia na segunda, isso parece ser um motivador interno muito mais poderoso que um bônus. É a sensação de estar crescendo, de não estar estagnado. Precisamente, porque esse crescimento torna o profissional mais valioso, dentro ou fora daquela empresa. E a organização que entende isso e investe de verdade na formação das pessoas, Ela cria um laço de lealdade muito forte, baseado na gratidão e no progresso mútuo, não mais no medo da demissão. e esse crescimento não pode ser só técnico, né? O Cortella nos empurra para uma reflexão ética mais ampla. Ele diz que não basta se perguntar, por que faço o que faço? É preciso se perguntar também, por que não faço o que não faço? É a virada de chave para uma carreira com integridade. É a questão dos valores, né? O que te impede de pegar um atalho antiético, de passar a perna num colega, de vender um produto que você sabe que é ruim? Ele usa aquela metáfora dos escrúpulos, que em latim significa pequena pedra. Linda essa metáfora. O escrúpulo é a pedrinha no sapato que incomoda, que te impede de correr por qualquer caminho, mas que, no fim das contas, te preserva, te impede de se perder de si mesmo. É a versão moderna daquela frase: de nada adianta um homem ganhar o mundo se ele perder a sua alma. E a alma aqui não é um conceito religioso. Não. É a nossa identidade, nossos princípios que não são negociáveis. E o que é fascinante é como ele escala essa ideia do indivíduo para a organização. Ele fala sobre as organizações com propósito. E, de novo, não se trata de ONGs. São empresas que buscam o lucro, mas não veem como um fim em si mesmo. O lucro é a consequência, o resultado de uma atividade que gera valor para a sociedade. É o princípio de que fazer o bem nos faz bem. E essas empresas, segundo ele, acabam se tornando encantadoras. Elas viram um ímã de talentos. Porque as pessoas não querem mais só um salário. Elas querem sentir que o esforço delas está contribuindo para algo maior. Então, o que a gente tem é um alinhamento. A busca do indivíduo por uma obra com autoria encontra eco na busca da organização por um impacto com propósito. E quando isso acontece, a relação de trabalho deixa de ser só transacional. A empresa sustenta o funcionário e o funcionário sustenta a empresa de uma forma muito mais profunda. E é por isso que investir em pessoas não é custo, é garantia de futuro. O que nos leva àquela frase final dele sobre o assunto, que é brilhante e cortante. A empresa que não investe na educação das suas pessoas Terá um grande passado pela frente. É a definição perfeita de uma organização fadada a se tornar irrelevante. Ao final da nossa análise, fica muito claro que essa busca por propósito não é um capricho, não é um luxo. É uma necessidade humana para ter uma vida profissional com significado. Para não ser só uma contagem regressiva para sexta-feira, né? Marcada pelo estresse e pelo vazio, né? Exato. A grande síntese parece ser essa tensão produtiva entre a necessidade de autoria e a aceitação da ética do esforço. Perfeito. O livro não dá respostas fáceis, mas faz perguntas essenciais. E ele encerra com uma citação de um monge do século VIII, Beda, o Venerável, que serve como um guia. Qual é a citação? Beda dizia: há 3 caminhos para o fracasso. Não ensinar o que se sabe, não praticar o que se ensina e não perguntar o que se ignora. Uau! É um convite poderoso à humildade, à coerência e à generosidade. Uma bússola para a vida profissional e pessoal. Sem dúvida. E isso me deixa com uma última reflexão, um pensamento para deixar com quem nos ouve.
Cortella foca muito em encontrar propósito e autoria dentro do trabalho principal. Sim, foco é ali. Mas eu me pergunto, na era atual, com a economia dos side hustles, das carreiras múltiplas, será que o nosso emprego principal ainda precisa ser a única fonte dessa realização? Boa pergunta. Ou será que a gente pode encontrar essa autoria da obra em projetos paralelos, permitindo que nosso trabalho formal seja, talvez, apenas um trabalho, sem o peso de ter que preencher todo o nosso vazio existencial? É uma questão para se pensar. Com certeza, uma ótima questão para fechar. Essa foi a nossa análise sobre por que fazemos o que fazemos. Para continuar recebendo conteúdos como este, siga o nosso canal. Até a próxima.